Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer para você um conteúdo aqui mais interativo aqui com relação à modificação de rodas aqui para o nosso Gol Geração 2. Será que você colocar rodas maiores do que o original num carro 1.0 dá diferença? O carro fica mais amarrado? O que acontece aí se você colocar uma roda um pouco maior num carro desse daqui, tá? Então, para você que é novo aqui, esse aqui é um Gol Geração 2, tá? 1995, ele é um motor original CHT 1.0, tá? Mas ele foi colocado num kitzinho aí 1.6, tem algumas modificações aí na parte do cabeçote, com comandinho e tal, tá? Mas ele é um carro ali originário 1.0, que equivale a mais ou menos 1.2 com a modificação que tá? Não é 1.6 completo, tá? E muita gente tem dúvida do que? Se você colocar uma roda maior nesses carros 1.0, nesses carros aqui mais fraquinhos, tá? Se realmente dá diferença, o carro fica mais preso, o carro fica mais pesado ou não, tá? Lembrando que esse carro aqui, mesmo sendo 1.2, tá? Nem que seja ali 1.3 aproximadamente, ele tem praticamente a mesma potência de que os carros 1.0, aí um motorzinho AT, esses motorzinhos aí, tá? Então, tipo assim, vai servir muito, tá? Originalmente, esse carro aqui, ele utiliza pneus 13, tá? Rodas 13, tá? E originalmente, se eu não me engano, é 165 7513, tá? Se eu não me engano, ou é 7013, alguma coisa assim, tá? Original, ou seja, pneu aquele bem fininho mesmo, tá? E o que eu fiz? Eu meti agora aqui um aro 15, tá? Uma roda aro 15, 19555 15, né? Então, tipo assim, a gente tem teoricamente rodas maiores, rodas mais pesadas e um pneu maior, tá? E o que realmente muda nisso, tá? Com relação a dirigibilidade, tá? A questão de o que você sente na pegada do carro, tá? A princípio, assim, o que eu posso perceber é o que? As rodas mais pesadas não mudam tanto o carro, tá? Eu preciso ver com relação a consumo, tá? Consequentemente, é lógico que quanto mais peso você tiver no carro, mais o carro vai, tipo, perder um pouco em rendimento, aceleração e tal, tá? Só que assim, eu já tinha roda de liga, então era 13, mas era liga, tá? Então, tipo assim, a perda acho que não é tão sentida com relação a isso, tá? A roda sendo mais pesada e tal, tá? Teoricamente, a gente vê as rodas são... Teoricamente, era para ser mais leve, né? Mas a gente percebe que essas rodas aqui, na prática, elas são mais pesadas aí que uma roda de ferro, tá? Pelo menos aqui as 13 do Gol original de ferro, quando eu peguei, elas eram mais leves do que a de liga leve, tá? Então, assim, você tem essa parte de rodas mais leve, tá? Pneu mais fino, tá? Coloquei rodas teoricamente um pouquinho mais pesadas com pneu maior, tá? Era para segurar o carro, tá? Mas eu não percebi tanta diferença não. Percebi que o carro tá embalando bem. Ou seja, o carro tá embalando bem, pode ser tem aquela relação de peso-potência, né? Qual que é a relação de peso-potência aqui pra gente ver? Um exemplo, ela tem mais peso agregado, a aceleração se torna mais lenta. Pouca coisa, tá? Mas o princípio agora é como se fosse de um caminhão. O caminhão, ele demora para ter a aceleração, ter uma aceleração mais lenta, mas a hora que ele embala, o peso ajuda a embalar. Então você coloca mais peso, você perde na aceleração, mas você ganha depois no embalar, né? No embalar, aí você acaba ganhando, tá? Mas não teve diferença, tá? Com relação ao carro andar, relação de potência do carro, perdeu, sentiu o carro amarrado, não senti não. Uma coisa que eu senti melhor foi o que? A pegada do carro. O carro ficou tipo mais preso, mais grudado no chão, mais estável, tá? É claro, tem toda uma jogada aqui de a barra de torção que a gente colocou e tal, tem muita coisa envolvida junto, mas se a gente for parar para pensar por esse lado aí, tipo, o carro ficou firme porque a gente tem pneus mais largos. Eu usava um 1.75, a gente tá usando um 1.95, tá? Ou seja, 20 a mais, tá? Do que a gente estava usando. Então, querendo ou não, 20, assim, você tem isso aqui um pouco praticamente maior. Então, assim, o carro tá mais no chão, o carro tá tendo mais contato com o chão. Teoricamente, isso dá mais estabilidade e mais gripe pro carro, tá? Isso
melhoraria em tese as frenagens, tá? Melhora o tempo de frenagem porque é um pneu maior, ele agarra, a área de contato com o solo é maior, ou seja, se você deixar o carro embalado numa banguela, por exemplo, era para ele percorrer menos trecho no mesmo tempo. Por exemplo, se você deixar ele numa banguela ali de 10 metros, vamos dizer que ele percorreria 10 metros aí em 5 segundos, tá? Vamos dizer assim. Então, tipo, ele estaria percorrendo aí esses 10 metros em mais tempo, ou seja, ele seguraria melhor o carro. Não sei que você me entende, o carro ficaria mais lento, vamos dizer assim. Ou seja, sim, ele pararia, tipo, o desenvolvimento do carro seria, tipo, segurar o carro no chão. Então, tipo assim, melhora a frenagem do carro também, tá? Fora que o carro fica mais estável, tá? Uma coisa que eu percebi, eu não sei se tem muita relação, mas em tese, quando a gente aumenta o ângulo o diâmetro ali, o ângulo das torções são maiores, né? O ângulo aqui de raio, tipo, é maior a relação angular. Então, porque a gente tem um pneu que teoricamente é mais comprido e tal, tipo assim, a gente pegar de ponto, centro, vamos levar por base assim, quando a gente tinha uma roda 13, de centro do pneu até do centro da roda até assim a borda da roda, quando ela tivesse virado, a gente tinha ali, vamos dizer assim, 6 polegadas e meia, tá? Porque é 13, seja metade, tá? Hoje a gente tem um pouquinho mais de 7,5. Então, tipo, se você for olhar por isso, ou seja, ela tem mais ângulo, o ângulo dela tá maior, a parte tá maior, mais avançada, o que em tese aqui, eu verificando, me facilitou a direção. Tipo, a direção ela tá um pouco mais leve, tá? Até porque você aumentou o ângulo, tá? Então vai aquela relação de torque, né? Aquela velha lei de torque, né? Assim, a lei de torque vai falar assim: quanto maior o braço, maior a força, tá? Ou seja, como aumentou a distância, maior é a força aplicada, ou seja, ele tem mais força teoricamente, chega mais leve no volante, tá? Não sei se você conseguiu entender a relação. Como eu aumentei, tipo, teoricamente o braço, teoricamente ali a gente faz menos força aqui. Alguma coisinha eu senti, pouca diferença, mas eu senti. É lógico, a gente tem aquela relação pneus novos faz muita diferença também, deixar o carro mais leve, tá? Então tem muita coisa que deixa o carro melhor, tá? Então, tipo assim, em tese, eu não senti problemas com o carro, só senti melhora, tá? Talvez aí pra muitos aí tenha uma perda de potência e tal, mas assim, acho que uma roda 15 aí tá legal, bacana. A perda não é nada significante e eu acho que vale muito a pena. Ou seja, eu tô pouco tempo rodando com essas rodas aqui, mas a princípio eu posso falar que compensa, vale a pena, não tenho o que reclamar não, tá? Não tem perda nada assim, tipo, grave, tá? E é uma coisa que dá pra você levar muito bem, tá? Então se você tá querendo colocar aí rodas grandes no seu carro 1.0, sabe assim, essa roda que tá aqui no carro não é tão grande, tá? É rodas 15, tá? Mas já foi um salto de 2 polegadas pra original e pra um carro teoricamente mais fraco, tá? E eu não senti diferença alguma, senti algumas melhoras, pra falar a verdade, beleza? Então se você queria saber se vale a pena, se deixa o carro ruim, não deixa o carro ruim, depende, é lógico, do tamanho da roda, tamanho do pneu, mas nessa proporção assim que eu aumentei, não deixa o carro ruim, beleza? Então, se você quer colocar no seu carro, pode colocar tranquilo que vai ficar muito bom, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer muito mais conteúdo de Gol Geração 2, clica na bolinha do lado e se inscreve no canal, que aqui vai ter muito conteúdo de Gol Geração 2, muito conteúdo informativo, muita manutenção, muito upgrade que eu vou trazer aqui pra você, então se inscreve pra você não perder esse conteúdo, beleza? Esse é o vídeo de hoje, eu vou te encontrar lá no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, falou e fui!